Então vamos lá. Pessoal, nós temos esses exercícios de revisão e estes exercícios são resolvidos por tudo que nós estudamos sobre espelhos côncavos e convexos. Não só as fórmulas, porque na aula passada a gente viu os casos de imagem, mas também como o estudo deles, né? Os 5 casos de côncavo, o caso único de convexo e as equações de Gauss em ampliação. Então veja, o exercício número 1, para você fazê-lo, tem que ler e separar os dados. Então o que eu leio e vejo de importante ali? Ele falou assim, um objeto de 4 centímetros de altura. A altura do objeto O, 4 centímetros. Esse é o O. Esse objeto é colocado a uma distância de 15 centímetros do vértice do espelho, como aparece aí para vocês. Tá? Então, essa distância do objeto ao espelho é o tal do P. 15 centímetros. E não é qualquer tipo de espelho. Ele falou que é um espelho côncavo. De foco, ou distância focal, é a mesma coisa, 50 centímetros. Eu tenho que lembrar para vocês que toda vez que falar que é espelho côncavo, a gente tem uma regra de sinais. E esse foco deverá ser positivo. Olha a pergunta da letra A. Qual é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem... Desculpa, essa é da letra B. Olha lá. Qual é a distância da imagem ao espelho, que a gente chama de pelinho? Letra B. Qual é a altura da imagem, que é o que chamamos de I? E por último, C, a classificação da imagem, que dá para fazer sem a necessidade de cálculo. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela de resolução, tá ok? Então aqui na tela de resolução você vê o seguinte, o O, que eu disse, 4 centímetros, P 15, espelho côncavo, foco 50 centímetros, positivo porque é côncavo. Se fosse convexo seria negativo. E aí eu peço a você que olhe a aula passada. Na aula passada, nós vimos como calcular a distância da imagem com P e o F. É a fórmula assim, ó, P' igual a P vezes F sobre P menos F. É isso aqui que a gente tem que usar porque eu tenho o P e o F fornecido. Então veja, o P é 15 e o foco é 50. Então é 15 vezes 50 positivo em cima e 15 menos 50 negativo, né? Subtração embaixo. E essa subtração, se fosse você, primeiro subtrair aqui, procurava simplificar para não fazer conta à toa. 15 vezes 50 sobre 15 tira 50 dá menos 35. Certo? E se fosse você, eu dividia por 5 aqui e aqui. Não vai dar exato, vai dar 10. 10 vezes 15 dá 150. Sobre 35 por 5 dá 7. E não esqueça que esse sinal aqui, ó, acaba ficando para toda a fração. Né? Porque em cima é positivo, embaixo é negativo. Ah, mas não vai dar exato. Tudo bem, é um exercício aberto, você só tem que dar a resposta. Isso aqui dá uma dízima periódica. Não é um número muito bonito de ver, porque ele não vai ter fim. Mas dá para você deixar na fração simplificada. Eu prefiro deixar assim porque é muito mais simples, né? Eu quero achar a altura da imagem. Como eu vou achar a altura da imagem? Bom, você tem uma fórmula para isso que tem a altura da imagem, que é a ampliação é igual a I sobre O. Só que você precisa ter a ampliação antes, então tem que calcular a ampliação antes. A ampliação é menos P' sobre P. Eu vou calcular a ampliação e vou pôr aí o resultado na fórmula do lado. Então é simples, não é complicado. Né? Só precisamos treinar. E isso você tem que fazer, não tem jeito. Tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. Primeiro esta aqui. Ó. Tá? Então, ó, a ampliação é igual a menos. Vamos lá, abre parênteses. Quanto que vale o pelinho?
Pelinha menos 150 sobre 7. E embaixo é o P. Quanto que vale o P? Vale 15. Tá? Bom, a ampliação é igual. Menos com menos fica mais. 150 sobre 7. E a divisão de frações. Como assim, professor? 15 não é fração. É sim, é 15 sobre 1. Copia a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Olha, dá para dividir 150 por 15, dá 10. Então a ampliação deu 10 sobre 7. E deu positiva. Eu sei que esse número é um número horrível. Na realidade, isso aqui seria 1, sobra 3, aí dá 4, dá 28, sobra 2, aí dá 2, né? De 20, 14 sobra 6, a vírgula empresta o 0, 60, né? Dá 8, dá 56, sobra 4, 40, dá 5, e esse aqui vai embora. Então, em vez de usar isso, deixa na fração. É muito melhor. Aí você pode resolver. Ó, agora você usa A igual a I sobre U. Quem que é o A? 10 sétimos. Quem que é o I? O I eu não sei. E o O? É 4. 4 multiplica cruzado. 7 vezes I igual a 4 vezes 10, que dá 40. Então isso aqui vai dar 40 sobre 7 centímetros. Resolvemos a letra B. A letra C, a última, é para você dizer as características da imagem. E tem várias maneiras de você chegar ao mesmo resultado. Um é analisando o sinal. Quando o pelinho é negativo, quer dizer que a imagem é virtual. E toda imagem virtual é direita. Ah, mas professor, e a ampliação? A ampliação deu positivo, é só para dizer que a imagem é direita. A gente já sabia disso. Agora vamos lá. É maior, menor ou igual? Se você olhar a ampliação, 40 sobre 7 vai dar algo em torno de 5 ponto alguma coisa. O objeto mede 5, a imagem mede 5, alguma coisa. Ela é maior do que o objeto. É maior. Outra maneira de você chegar a essa conclusão, sem ter que fazer essa parte final, só essa aqui, é lembrar o seguinte: o espelho côncavo tem 5 casos de imagem. A primeira é real invertida menor, a segunda é real invertida igual, real invertida maior, imprópria e virtual direita e maior. Como ela deu virtual aqui, eu já sei que a direita é maior. E a outra é você desenhando o espelho. Coloca o espelho lá, côncavo, centro, raio, foco. O foco é 50, o centro, raio é o dobro do foco, é 100. Foco é metade do centro. E o seu objeto está a 15 centímetros, ou seja, ele está a uma distância bem menor que o foco. O seu objeto está aqui, 15 centímetros. Esse aqui é o objeto do quinto caso, a imagem sai aqui dentro. Imagem o quê? Virtual, o quinto caso, direita e maior. Pronto, resolvi o problema. Você reparou que isso aqui depende do que a gente viu lá no começo. E isso aqui depende do que nós vimos nas últimas aulas. Essa é a resolução completa desse tipo de exercício. Né? Organizado e tal, para você recordar. Ah, professor, não estou lembrando disso aqui. Dá uma olhada na aula anterior, que está lá no YouTube, né, no nosso embasamento teórico, que nós vamos usar isso aqui. Tá ok? Então, beleza para a nossa revisão. Deu para entender aí? Tá tranquilo? Vamos fazer a questão número 2. Então, olha. A questão número 2, vamos colocar aqui. Fala assim: um objeto de 6 centímetros de altura. Então, vamos ler juntos essa questão aqui, tá? Por aqui na tela a lista. Vamos ler lá. Um objeto que tem 6 centímetros de altura. A altura do objeto é representado pela letra O. Então, ó, O igual a 6.
foi colocado diante de um espelho esférico convexo. Opa, isso é bom para nós. Quando o espelho é convexo, só tem um tipo de imagem. Lembra? O espelho convexo é o que menos varia. E ele falou que o raio de curvatura é igual a 120. O raio é o centro. E o foco é metade desse raio, então é 60. Não esquecer que se é convexo, o foco tem que ter o sinal negativo. Se fosse côncavo, era positivo. Tá legal? Aí ele fala assim, sendo o objeto perpendicular ao eixo principal, quer dizer, ele está de pé em frente ao espelho, e sua abscissa, essa abscissa é a distância até o espelho, vale 30. Então o que ele acabou de me dar? O P. O P vale 30. Ele pergunta qual é a abscissa e a altura da imagem. Toda vez que ele falar qual é a abscissa, do objeto é o P e da imagem é o P'. E ele pediu a altura da imagem, então ele quer o P' e o I. A mesma coisa que o outro exercício, só que de outra maneira. Ele pediu na letra A duas coisas ao mesmo tempo. O P', que é a distância ou a abscissa da imagem, e o I, que é a altura do objeto. Tá legal? Então, uma vez que a gente sabe isso, a gente só tem que ver que é o mesmo caso do exercício anterior, só que tudo condensado em duas letras. Então, no A ele quer o P' e no B e o I. No B é a classificação completa da imagem, que diz se é virtual, direita, menor e assim por diante. Tá? Então vamos voltar aqui na nossa tela de resolução. Vamos fazer isso aqui. Eu quero o P' e o I. Tá bom? O que eu vou fazer? Bom, quem achar o P' é parecido com o outro. O meu P' é P vezes F sobre P menos F. Só que o foco é negativo porque é espelho convexo. Então, meu P' fica... O P é 30 em cima e embaixo. Isso é positivo. E o foco... Bom, o foco nós vamos ter que caprichar aqui, né? Ó, é menos 60. Então, é vezes menos 60. E aqui é menos 60. Lembre-se, ó. Aqui é o da fórmula, tá? Já é negativo da fórmula. Beleza, ó. 30 menos 60 dá mais 60. 30 mais 60 dá 90. 6 vezes 3 dá 18. Tem dois zeros. E não se esqueça que é negativo. Corta um zero de cima com o de baixo. 180 por 9 dá menos 20. Beleza, essa é uma das respostas. Joinha. Olha, esse sinal de negativo é o contrário, né? Se fosse positivo era real, mas como é negativo é o contrário de real, seria virtual. Imagem virtual. Mas nós já sabíamos, porque espelho convexo só dá imagem virtual, e toda imagem virtual, independente de ser côncavo ou convexa, é direita. Ah, mas ele quer achar a altura da imagem. Você já sabe que você tem que calcular a ampliação para depois fazer isso sobre o. Então vamos fazer a ampliação. A ampliação é igual a menos P' sobre P. A ampliação é igual... O P' é menos 20, então vai dar jogo de sinal. Sobre o P, que você sabe que é 30. De novo, isso aqui vai dar uma dízima, tá? Deixa na fração 2 terços. Vamos apertar esse 2 aqui que ficou mal feito, ó. 2 terços. E é positiva. Por que é positiva? Para dizer que a imagem é direita. Aí eu calculo a altura da imagem. Usando a outra formulazinha, A igual a I sobre O, ou seja, 2 terços, que é igual ao I que eu quero achar, sobre o O, que é 6. Simplifica por 3, aqui dá 1 e aqui dá 2. Aí multiplica cruzado. 2 vezes 2, 4, igual a 4 centímetros. Tranquilo, né? Não tem nada muito complicado. É uma repetição do primeiro. Se você olhar bem aí com atenção, você vai ver que a gente repetiu todos os procedimentos. Até as fórmulas, só tem que tomar muito cuidado mesmo, com os sinais. Esse foco aqui, se você esquecer o sinal desse foco, você vai resolver e vai dar outro resultado. Tá? Beleza? Que joia! Então, vamos lá. A letra B são as características da imagem. Imagem virtual, direita,
e menor. Porque espelho convexo só dá esse caso, né? Você faz isso aqui, o espelho é curvado para fora. Escondido dentro do espelho estão aqueles 3 pontos, foco, centro e vértice. A pessoa está fora do espelho, ela está aqui, ó. E a imagem dela está pequenininha aqui dentro do espelho. Esse é o objeto, esta é a imagem. Como você pode ver, não é tão complicado, mas precisa treinar. Um sinal que eu esqueço altera toda a resolução e eu erro do início ao fim. Mas de resto foi repetição. Os exercícios são desse estilo, né? Ou para você montar o caso de imagem, você faz um esboçozinho, como a gente fez na outra lista. Ou ainda, como esse que a gente vai mostrar agora, que é a terceira questão. Certo? Então, como eu disse, você pode printar a tela ou pegar o link e depois eu ponho no mural quando eu fazer o upload aí para a nossa página, a da Física Cebolinha, para você ter condições de revisar posteriormente. Então vamos ver a questão número 3. Olha, na questão número 3 fala assim: uma pessoa de 60 centímetros, uma pessoa a 60 centímetros do espelho. Quando a pessoa está a 60 centímetros, a pessoa é o objeto. Ele acabou de fornecer para você o P, distância do objeto até o espelho. Se vê 3 vezes maior. O que é isso, 3 vezes maior? É a ampliação, é o A. Então cuidado com isso, tá? A ampliação é quantas vezes a imagem é maior ou menor. Por exemplo, ali está escrito 3 vezes maior. Bom, por ele ter dito 3 vezes maior, a ampliação é 3. E toda vez que ele falar maior, é o próprio número. Quando ele falar menor, 3 vezes menor, seria 1 sobre 3. Ele quer o foco do espelho, tá? Então vamos interpretar isso. Vamos voltar para a nossa tela de resolução aqui. Tá aqui. Olha, nós separamos aqui 3 vezes maior à direita. Como eu disse a você, quando ele dá 3 vezes maior, é o próprio número. Se fosse 3 vezes menor, era 1 dividido por 3, 1/3. Outra coisa, a ampliação tem um sinal. Se ela é direita, esse sinal é positivo. Se fosse invertida, era menos 3. O sinal é para dizer se é direito ou invertido. E o número é quantas vezes é maior ou menor. E ele quer o foco. Bom, eu vou colocar para você aqui no canto as 3 fórmulas que a gente tem da ampliação. A ampliação é igual a menos P' sobre P. Eu quero achar o foco. Eu tenho P. Aqui não tem foco. Eu tenho uma outra fórmula que fala assim: a ampliação é a altura da imagem I sobre a altura do objeto O. Também não serve para nós, não tem nem o foco para eu achar, nem uso o P nem o A. Só o A, tá faltando muita coisa. Mas nós temos uma outra, que é F sobre F menos P. E essa aqui vai resolver a nossa questão. Então, para nós, neste caso, devido a eu querer o foco, ter o P e o A, é ela que eu vou usar. Então, usando essa fórmula, eu vou ter assim, 3, que é igual ao foco, sobre o foco, menos 60. Multiplica cruzado. E lembre-se, esse 3 multiplica todo mundo, tá? Multiplica o foco e o 60 que está subtraindo. Tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, F é igual a 3 vezes F menos 3 vezes 60, que dá 180. Bom, esse 3F eu vou passar para lá. Então vai ficar F, passa subtraindo. Como você pode ver, 1F menos 3F vai dar menos 2F. Igual a menos 180. Não está negativo dos dois lados? Tá, né? Então multiplica todo mundo por menos 1. Dos dois lados.
E aí você vai ter o quê? 2F, que é igual a 180. Como o 2 está multiplicando, o 2 passa a dividir. Então, meu foco vai dar 90 centímetros. Achei o foco. Só de olhar o foco, por ele ser positivo, eu sei que é espelho côncavo. Mas já dava para saber que era côncavo. Ah, por quê? Bom, se a imagem é direita, você teria que deduzir também que se é direita, isso aqui me leva à conclusão de que ela é virtual. Porque se é virtual, o inverso é verdadeiro, a direita. Virtual, direito e maior. Qual é a imagem? Qual é o espelho que dá essa imagem? Espelho côncavo. Só espelho côncavo produz imagens virtuais, direitas e maiores. Quinto caso. Se fosse espelho convexo, seria virtual, direita e menor e não maior. Certo? Então veja como a gente tem que saber os casos de imagem. Por isso veja lá a aula que a gente desenvolveu e mostrou as imagens para você. Está lá no nosso canal, tá? Então dê uma olhadinha. Veja como a gente classifica as imagens e por quê. E depois você vem, né, dar uma olhada nas equações de Gauss de ampliação para resolver os exercícios. Tá bom? Certo? Bom, cada exercício que a gente fez, a gente procurou ser o mais claro possível, principalmente nos sinais, na resolução, qual equação usar. Mas uma coisa, como eu sempre digo, é você ver eu fazer o exercício. E a outra coisa é você desenvolver o seu raciocínio. Por isso eu sempre sugiro, pegue esses exercícios que a gente colocou aí, tem na sua pasta aí, na atividades, como material de apoio, e refaça sem olhar. Né? Tente fazer o exercício, depois compare o que você fez com a resolução que a gente teve aqui. Para você ver se você está no caminho certo, se você desenvolveu direitinho. Porque aí quando você consegue fazer inteirinho, seguindo só a sua linha de raciocínio, e você compara, olha, bateu, quer dizer que você realmente progrediu. Certo, pessoal? Então, vamos deixar essa lista no mural para você poder, esse link a gente vai postar para você poder consultar a hora que você quiser. Beleza?